Respira um pouco, de verdade, porque hoje eu quero conversar com você, não só ensinar. Sabe quando a gente sente que está fazendo tudo certo, mas a vida parece andar em câmera lenta? Você tenta, e parece que a porta não abre. É como se tivesse alguma coisa invisível segurando. E olha, isso acontece com muito mais gente do que você imagina. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. Prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa na forma como você enxerga o que já tem. E é aí que entra esse conhecimento antigo, milenar, que algumas famílias judias carregam como se fosse um cofre de ouro, mas sem chave porque eles passam isso de pai para filho, de mãe para filha. E ninguém deixa esse ensinamento morrer. Antes de eu te explicar o primeiro segredo, deixa eu te levar para um lugar. Imagina Jerusalém, mas não a Jerusalém turística que a gente vê hoje. Imagina a cidade de milênios atrás. Fim de tarde, aquele sol alaranjado batendo nas paredes de pedra, deixando tudo com um brilho quente. As pessoas andando devagar, os comerciantes chamando pelo nome, aroma de especiarias no ar, homens passando com túnicas bem trabalhadas, com detalhes bordados, pulseiras de ouro, anéis grandes que contam história, mulheres com véus leves, brincos enormes, correntes delicadas batendo no peito. Nada disso é ostentação. É identidade, é cultura, é a forma deles mostrarem que carregam propósito. E ali, bem no centro de uma pequena rua estreita, está um rabino segurando um pergaminho. Os discípulos se aproximam. Senta todo mundo no chão mesmo, porque o que importa ali não é o conforto, é o que vai ser dito. O rabino abre o pergaminho devagar, olha nos olhos deles e fala assim num tom firme, mas calmo: prosperará quem entende o valor do que Deus já colocou nas próprias mãos. Silêncio. Aquela frase fica pairando no ar, como se tivesse peso, e ele mostra o pergaminho. No centro, uma palavra escrita com tinta escura: Roshma. Sabedoria. Mas não sabedoria de livros, sabedoria de vida. Daquela que faz você olhar para o que tem e fazer crescer. E é aqui que está o primeiro segredo. Não é destino, não é sorte, não é privilégio, é visão. Enquanto muita gente olha para o pouco e pensa: é só isso? Quem prospera olha para o mesmo pouco e pergunta: como eu multiplico isso? É uma diferença pequena, mas muda tudo. Porque a mentalidade de escassez paralisa. Ela faz você se sentir menor, insegura, incapaz. Mas a mentalidade de abundância, a verdadeira, faz você enxergar possibilidade até onde ninguém vê nada. E é assim que um povo atravessou desertos, guerras, exílios, reinos, e continuou prosperando. A prosperidade deles não começa do lado de fora. Começa dentro. Começa na forma de pensar. Começa na forma de interpretar o que chega às próprias mãos. E é por isso que esse é o primeiro bloco. Porque antes de tudo, antes de princípios, técnicas e segredos, você precisa entender uma coisa muito simples. Aquilo que você já tem não é pouco. É semente. O segundo pilar. Memória que sustenta a prosperidade. Existe um detalhe muito forte na cultura judaica que quase ninguém observa. Eles não vivem presos ao fracasso. Eles vivem conectados à memória do que já funcionou. Desde cedo aprendem a lembrar. Lembrar de onde vieram. Lembrar do que já foi superado. Lembrar do que Deus já fez. Isso não é nostalgia. É estratégia. Enquanto muita gente revisita o passado para se culpar, eles revisitam o passado para se fortalecer. Na tradição judaica, a memória é sagrada. Festividades existem para lembrar vitórias. Orações existem para lembrar livramentos. Histórias são repetidas para que ninguém esqueça que já foi possível antes. Agora imagina isso aplicado à prosperidade. Uma família sentada à mesa. O mais velho começa a contar histórias. Não histórias de derrota, mas histórias de superação, de tempos difíceis que foram atravessados, de negócios que começaram pequenos, de decisões certas tomadas mesmo com medo. Isso cria algo muito poderoso. Confiança coletiva. Quem cresce ouvindo esse tipo de narrativa não se sente incapaz, se sente parte de uma continuidade. E aqui entra um ponto importante. A maioria das pessoas alimenta a própria escassez sem perceber. Relembra erros o tempo todo. Repete histórias de perda. Conta e reconta tudo o que deu errado. E quanto mais fala, mais reforça. A mente acredita no que é repetido. E a vida responde ao que a mente acredita. A prosperidade enfraquece onde a memória é negativa. Por isso o segundo pilar é tão essencial. Memória bem direcionada sustenta crescimento. Não significa negar dificuldades. Significa não construir identidade em cima delas.
Famílias judias prósperas fazem algo simples. Elas treinam o olhar para o que funcionou, para o aprendizado, para a evolução. Quando algo dá errado, a pergunta não é por que comigo. A pergunta é o que isso me ensinou. Isso muda tudo, porque quem aprende a extrair lição não repete erro. Quem aprende a lembrar vitórias não desiste fácil. A gratidão aqui não é emoção, é estrutura mental. Gratidão mantém a mente aberta. Aberta para enxergar oportunidade, aberta para reconhecer valor, aberta para continuar tentando. E prosperidade precisa exatamente disso, persistência com clareza. Quando alguém lembra constantemente do que já superou, o medo perde força. Quando alguém se conecta com o que já funcionou, a confiança cresce. E confiança sustenta decisões melhores. Esse é o segundo pilar da prosperidade, memória que sustenta crescimento. O terceiro pilar, circulação que ativa a prosperidade. Existe um princípio muito forte entre os judeus, prósperos, que quase nunca é ensinado de forma direta. Prosperidade não gosta de ficar parada. Tudo o que estagna perde força. Água parada apodrece. Talento parado enfraquece. Dinheiro parado cria medo. Por isso a ideia de circulação é tão central. Desde cedo eles aprendem que tudo precisa estar em movimento. Conhecimento precisa ser aplicado. Relacionamentos precisam ser cultivados. Recursos precisam circular. Na cultura judaica, guardar não significa travar, significa administrar com inteligência. Agora imagina um comerciante antigo. Ele não segurava a mercadoria esperando o preço perfeito. Ele colocava em movimento. Vendia, reinvestia, criava fluxo. Prosperidade nasce do fluxo. Quando algo entra na sua vida, mas você segura por medo, o medo vira bloqueio. Muita gente confunde prudência com paralisação, mas são coisas bem diferentes. Prudência organiza, paralisação trava. Famílias judias prósperas entendem isso com clareza. Elas colocam dinheiro para trabalhar, colocam talento para servir, colocam ideias para rodar, porque aquilo que circula volta, e geralmente volta maior. Isso vale para dinheiro, mas também vale para tempo, energia, conhecimento. Quem compartilha cresce, quem retém por medo diminui. Existe um motivo espiritual nisso. A vida responde ao movimento. Quando você se move a favor do crescimento, o crescimento se move a seu favor. Por isso a pergunta certa nunca é: será que eu devo arriscar? A pergunta é: como eu faço isso circular com sabedoria? Circulação não é imprudência. É intenção clara com ação consciente. Quem entende isso não fica esperando segurança absoluta, porque segurança absoluta não existe. O que existe é confiança construída na prática. Cada movimento bem feito aumenta a visão, aumenta a experiência, aumenta a capacidade. E quanto maior a capacidade, maior a prosperidade que pode ser sustentada. Esse é o terceiro pilar da prosperidade. Circulação que ativa crescimento. O quarto pilar, valor que gera prosperidade. Existe algo muito claro na mentalidade dos judeus prósperos. Eles não negociam valor para baixo. Desde cedo aprendem a reconhecer valor. Valor no tempo, valor no conhecimento, valor no trabalho, valor nas pessoas. Por isso eles não vivem correndo atrás de preço. Vivem construindo valor. Quando alguém entende valor, não se coloca em posição de escassez. Não aceita qualquer troca. Não entra em acordos que diminuem. Agora imagina um artesão antigo. Ele não vendia apenas um objeto. Ele entregava história, habilidade, precisão. O preço vinha como consequência. Famílias judias prósperas ensinam algo simples. Se você entrega pouco valor, só pode cobrar pouco. Se você entrega muito valor, o reconhecimento vem. Isso muda completamente a relação com o dinheiro. Muita gente trabalha muito, mas gera pouco valor. E por isso vive cansada e frustrada. Prosperidade não recompensa esforço isolado. Ela recompensa impacto. Impacto nasce de qualidade, de intenção, de responsabilidade. Quem entende valor investe em si. Estuda, aprimora, aprofunda, porque sabe que ninguém paga caro por algo raso. Existe também um respeito muito grande pelo próprio trabalho. Eles não diminuem o que fazem para agradar. Não se vendem barato por medo de perder. Quem vive assim até perde oportunidades, mas nunca perde dignidade. E dignidade sustenta a prosperidade a longo prazo. Valor também está na palavra, no compromisso, na entrega feita do jeito certo. Quando alguém promete e cumpre, constrói confiança.
E confiança é uma das moedas mais fortes que existem. Por isso, prosperidade não é só sobre ganhar mais. É sobre sustentar o que se ganha. Quem constrói valor não precisa correr atrás de dinheiro. O dinheiro reconhece. Esse é o quarto pilar da prosperidade. Valor que gera crescimento. Quando você junta todos, esses pilares começam a entender que prosperidade não é um evento, é um sistema. Responsabilidade que multiplica. Memória que sustenta. Circulação que ativa. Valor que gera crescimento. Nada disso funciona sozinho. Tudo se conecta. Quem assume responsabilidade, mas não aprende com a própria história, repete erros. Quem lembra vitórias, mas não coloca nada em movimento, estagna. Quem circula recursos, mas não gera valor, não sustenta. Prosperidade verdadeira nasce do equilíbrio. É por isso que algumas pessoas até ganham dinheiro, mas não conseguem manter. Elas pulam pilares, tentam atalhos, ignoram fundamentos. As famílias judias prósperas não constroem riqueza em cima de pressa. Elas constroem em cima de estrutura. Cada decisão é pensada no longo prazo. Cada passo respeita o que já foi construído. Agora olha para a sua própria vida. Talvez você perceba que um desses pilares esteja fraco ou esquecido. Talvez responsabilidade exista, mas a circulação não. Talvez valor exista, mas a memória esteja presa no medo. O ponto aqui não é culpa, é consciência. Prosperidade começa quando você enxerga onde ajustar. Nada do que foi falado aqui é mágico, mas tudo é aplicável. Quando você muda a forma de pensar, a forma de agir muda junto. E quando a ação muda, os resultados acompanham. Prosperidade não é promessa vazia, é consequência de alinhamento. E esse alinhamento começa dentro. O que você faz com o que recebe, o que você lembra todos os dias, o que você coloca em movimento, o valor que você constrói, tudo isso conta. Prosperidade não escolhe pessoas especiais. Ela responde a princípios. E princípios atravessam gerações. Agora você tem esses pilares diante de você. Cabe a você decidir, ignorar ou aplicar. Porque prosperidade não é sorte. É construção contínua. E quem constrói com sabedoria sustenta o que conquista.